Olá, amigos e amigas, bom dia, segunda-feira, 2 de outubro, TN1 começando um mês novo, vamos aos nossos destaques. Vamos falar de uma crueldade, pessoal, porque um motorista atropelou e matou 2 cachorros. Isso aconteceu no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Tainara Nascimento tem esse destaque. Tainara, tudo foi registrado, né, minha amiga? Bom dia para você. Bom dia, George. Foi registrada pela câmera de vídeo monitoramento e também presenciada toda essa cena aí pelo marido de uma das tutoras desses cãezinhos, que eram os xodós da família. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho, porque a situação comoveu muito ali os moradores que estão falando que a rua é estreita, o motorista não parou para prestar socorro e também poderia ser pior se ele tivesse atingido alguém, né? Alguma pessoa, George. Tainara, você também participou agora há pouco de uma coletiva da Polícia Civil. O que foi anunciado nessa coletiva? Mais um caso de uma tentativa de feminicídio, George. Mas agora esse autor, esse suspeito, foi preso e tem toda uma dinâmica aí dessa prisão. O caso aconteceu na madrugada de domingo para segunda. Essa vítima precisou ficar hospitalizada, George. Na terça, quando ela saiu do hospital, a primeira coisa que ela fez foi procurar ajuda, procurou a delegacia. Depois os agentes, os guardas, juntamente com a Polícia Civil, efetuaram uma prisão dinâmica que juntou aí 2 municípios. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho. Combinado, Tainara, até daqui a pouco. Vamos chamar agora a repórter Suzy Faria, porque a Suzy, se eu não me engano, ela está em Cariacica nesse momento. Aconteceu alguma coisa aí agora, né, Suzy? Bom dia para você. Bom dia, George. Na verdade, eu estou em Vila Velha, entre Vila Batista e Ataíde. Agora há pouco houve um confronto com a polícia no bairro Vila Batista e o resultado foi a morte dessa pessoa. E olha, a situação esquentou e esquentou bastante. Sabe por que tem esse ônibus aqui atrás de mim? Tentaram colocar fogo neste veículo, inclusive, ó, olha a gasolina aqui. A situação está tensa. A polícia chegou em tempo de impedir que esse ônibus pegasse fogo. Os policiais, inclusive, estão aqui. Tem um outro ônibus que foi depredado. A situação está, assim, extremamente complicada nesta área, até porque a pessoa que teria entrado em confronto com a polícia acabou morrendo. E há aí ameaças de que novos ataques podem acontecer. Daqui a pouco a gente traz esse destaque aí durante o Tribuna Notícias, primeira edição. Suzy, você também traz o destaque de um ex-soldado do Exército que foi assassinado aí em Cariacica, né? Na verdade, George, ele não era um soldado, digamos assim, de carreira. Ele cumpriu aquele alistamento obrigatório. Foi morto enquanto trabalhava como motoboy lá em Porto de Cariacica. Meu amigo, ele foi abordado. A família acredita que pelo fato dele ter uma foto daquela época que lembrava o período que ele passou pelo Exército, inclusive segurando um fuzil, teria sido confundido com um integrante de uma gangue rival e acabou cruelmente assassinado com um tiro na nuca. Daqui a pouco a gente trata desse assunto também. Combinado, Suzy. Olha, gente, vamos falar de intolerância? A polícia investiga o assassinato de um frentista na Serra. Uma fechada no trânsito que resultou numa discussão teria motivado esse crime. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. Vamos falar também que em Cariacica uma faxineira foi esfaqueada e teve os cabelos cortados pelo ex-namorado. Quem tem esse destaque para a gente é a Vanusa Santana. Bom dia, Vanusa. E George, muito bom dia para você, para os amigos e amigas do TN que nos acompanham de casa. Exatamente, esse domingo eu fui até a residência dessa faxineira. Ela passou poucas e boas aí dentro da própria casa. Ela teve o local invadido por um namorado, assim, casualmente, com quem ela já mantinha uma relação há 2 anos. Mas era uma relação aberta, segundo ela, e ontem ele se achou no direito de invadir o local e aí passar a agredi-la, né? Chegou a pegar uma faca justamente para tentar golpeá-la. Ela estava acompanhada de um outro rapaz. O rapaz também teria sofrido várias agressões, ele conseguiu se safar e ela também conseguiu ajuda aí da Polícia Militar. Daqui a pouco eu vou voltar para trazer informações sobre essa história aí dessa faxineira que foi alvo aí de um ex-namorado. Volto com você. Valeu, Vanusa. Obrigado pelas informações. E olha, nasceram os sextuplos capixaba, gente. A imagem que a gente estava tanto esperando. O parto aconteceu nesse domingo em Colatina. Theo, Mateu, Luca, Henry, Eloá e Maitê nasceram às 5h10 da tarde
em uma operação que foi rápida, tá? Durou 10 minutos. Contou com 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas, pediatra, um exército aí do bem. A mamãe Késia está se recuperando, mas o TN conversou com o pai das crianças, o Madguiel, tá bom? A gente falou que foram 10 minutos, mas para ele durou uma eternidade. A entrevista você confere daqui a pouquinho e todos os detalhes desse nascimento. Eu te espero, não sai daí não. Estamos de volta, agora 11 horas e 47 minutos. Já vamos direto ao vivo com a repórter Suzy Faria, que está em Vila Velha, onde agora há pouco tentaram colocar fogo em um coletivo. Suzy, é com você. Pois é, George, a gente mudou até de local, deixamos o coletivo que eles tentaram colocar fogo lá no bairro Ataíde e voltamos para onde tudo aconteceu, que foi esse trecho aqui do bairro Vila Batista. O helicóptero da Polícia Militar, inclusive, está dando apoio aqui aos militares que estão fazendo uma varredura, um cerco nessa região para evitar problemas. Mais cedo, quando nós viemos aqui, que soubemos do que aconteceu, que uma pessoa tinha sido atingida aqui num confronto, num suposto confronto com a Polícia Militar. Eu digo suposto porque a gente ainda não conseguiu falar com a PM e não conseguiu saber da parte da PM o que aconteceu. A gente só conseguiu o lado aqui dos moradores, né? Estamos abertos aí, caso a PM queira se pronunciar e dizer o que de fato aconteceu. O que soubemos é que o cara estava no bairro 1º de Maio, teria entrado de moto lá, a polícia foi atrás, teria tido esse suposto confronto, ele teria sido atingido na cabeça, parece que 4 disparos, veio socorrido pelos policiais para essa região aqui e ao sair daqui, a população do bairro que conhece essa vítima, que a gente ainda não tem o nome, reclamou pela demora no socorro dessa vítima e que os policiais sequer disseram para onde ele teria sido levado. Nós descobrimos agora que foi para o Hospital Evangélico, onde ele veio a óbito. E logo que a Polícia Militar chegou aqui, houve essa confusão. Houve spray de pimenta, os policiais pediram apoio, acho que vocês devem estar vendo a imagem aí. Houve um princípio de tumulto, o pessoal revoltado com essa morte queriam fechar aqui, já estavam preparando madeiras para interromper o trânsito aqui na estrada Jerônimo Monteiro. Mas como a polícia chegou e tentou evitar, então os ânimos ficaram aí bem acirrados. Foi nessa hora que nós ficamos sabendo de um ônibus que eles abordaram, estava lá na rotatória ali de Capuaba, abordaram, o ônibus foi depredado. A intenção era colocar fogo nesse primeiro coletivo, mas a polícia chegou mais rápido e também conseguiu impedir. Aí eles tentaram uma segunda vez, dessa vez com um ônibus que estava vindo ali na região do bairro Ataíde. Novamente a polícia foi mais rápida, chegou antes que pudesse acontecer isso. Inclusive nós conversamos com o motorista, ele estava assim bastante abalado. Uma senhorinha de cerca de 70, 80 anos que também estava no ônibus, passou pela gente assustada, tremendo. Enfim, hoje pela manhã foi isso que aconteceu aqui nessa região entre 1º de Maio e Vila Batista, George. Ô Suzy, eu queria que, por favor, você pedisse para o cinegrafista mostrar aí o local onde você está, né? Porque muita gente está chegando agora e está querendo saber aonde foi que aconteceu exatamente esse ataque. Né? Você está muito longe, porque lá no início do jornal você mostrou para a gente está vendo a polícia aí, né? Você mostrou para a gente aonde estava o ônibus e a polícia conseguiu também, né, recuperar aí esse galão que eles iam colocar fogo no ônibus. Mas essa entrada especificamente que a gente está vendo aí é a entrada onde aconteceu esse suposto confronto? Você pode explicar novamente para a gente? George, na verdade, o confronto não aconteceu aonde a gente consegue ver agora, nós estamos um pouquinho longe. Tudo aconteceu na rua Sebastião Inácio, lá em 1º de Maio. É uma parte do valão, Sérgio, mostra ali perto do muro, ali, perto do... Ali, ó, você está vendo ali essa área em construção? Pois bem, essa área em construção aí foi aonde tudo teria acontecido, mas só que do lado de lá, não desse lado onde nós estamos. Aí o que houve? Eles teriam tirado a pessoa do outro lado dessa construção, desse outro lado que você está vendo aí, e trazido para o lado de cá, onde ele foi socorrido. Aí que gerou toda essa confusão quando ele tentou sair dessa rua que você está vendo aí, ó. Sérgio está mostrando essa rua. Agora, Sérgio, chega um pouquinho mais para cá. Meu amigo, a situação aqui é assim, a gente tenta ao vivo, né, mostrar tudo. Foi nessa rua aí, onde está aquela caminhonete cinza que está...
sendo mostrada ali foi aonde o rapaz foi retirado de dentro de quintal onde tudo aconteceu, onde ele teria sido pego pela polícia militar. Os moradores aqui fazem muitas denúncias contra a ação da polícia, dizendo que não houve confronto, que não houve disparos e que teria sido uma execução da PM. Como eu digo para você, como está tudo acontecendo aqui, os policiais estão envolvidos nessa ocorrência, tentando impedir um desastre maior, nós não conseguimos falar com os responsáveis da Polícia Militar para que eles possam dar a versão deles de como isso aconteceu. Temos aqui a versão dos moradores. Então, eu vou até pedir para o Sérgio. Sérgio, me mostra aqui um pouquinho. Ó, tudo começou, George, vamos ver se dá para pegar. Tem aquela construção, tem uma parte preta lá, uma barbearia, foi naquela área ali, lá para dentro, que é o bairro 1º de Maio. Ali naquele meio onde tem a construção é um valão que divide 1º de Maio o bairro Vila Batista, que começa aqui. Então, o fato aconteceu lá, ali por dentro eles passaram com essa pessoa ferida. Eu acabei de encaminhar uns vídeos aí para a nossa produção, para os nossos editores, não sei se vai dar tempo de colocar no ar, mas mostra exatamente o momento do socorro desse homem. Conversamos com uma pessoa aqui, uma mulher que contou que inclusive os policiais pediram que ela desse um lençol para eles pudessem resgatar o rapaz lá de dentro. Mas está todo mundo questionando aqui o fato desse homem ter levado 4 tiros na cabeça. E a gente, como eu te digo, amigo, a gente está esperando a Polícia Militar passar as informações de como tudo aconteceu para poder entender o que de fato se passou aqui, que quase termina aí com 2 ônibus incendiados e muitas pessoas aqui apavoradas. Teve até spray de pimenta para poder conter os ânimos do pessoal que estava aqui. E como eu te disse antes, a gente não conseguiu saber o nome dessa pessoa que foi baleada e morreu aqui no bairro. George? Ok, Suzy. Continua aí, por favor. Se você puder voltar lá, não sei se o ônibus, né, que os bandidos tentaram incendiar ainda está lá, mas a nossa produção já está separando as imagens. Daqui a pouquinho a gente volta com você com esse assunto. Se você puder voltar para lá para ver se o ônibus está lá, a gente agradece, tá bom? Obrigado pelas informações. Até daqui a pouco. E olha, gente, uma faxineira foi esfaqueada pelo ex-namorado em Cariacica. O amigo da vítima, que estava com ela em casa, também foi agredido. E não bastasse, ele ainda cortou os cabelos da ex. Vanusa Santana já está aqui. Vanusa, o seu VT está em edição, mas vou pedir para você contar como é que foi essa história, minha amiga. Bom dia para você. Bom dia, George, novamente. Pois é, essa faxineira, ela mora ali em Jardim América, num predinho. E aí ela estava em casa, resolveu, né, chamar uma pessoa para dormir lá com ela, para ficar com ela de sábado para domingo. E aí esse ex-namorado, porque ela ficava há cerca de 2 anos com ele, naquela situação de, eu vou ficar hoje, ficava uma semana sem se ver, na semana seguinte eles se viam, voltavam a ficar e não tinham compromisso um com o outro. A relação, como ela disse, era aberta, ele ficava com outras pessoas e ela também. Ontem, domingo, no sábado de noite, ele resolveu, se achou no direito de chegar à casa dela. Houve a oportunidade dele entrar ali no portão do prédio. Lá ele já entrou, arrombando a porta da casa e lá dentro da residência, do apartamento, ele tocou o terror. Ele acabou surpreendendo essa faxineira dentro do quarto com outro rapaz. A partir daí ele começou a tocar o terror, agrediu ela de todas as formas. O rapaz que estava lá, o amigo dela, conseguiu sair, recebeu ajuda de uma vizinha. E ela, infelizmente, não teve essa sorte, continuou aí recebendo socos e chutes na sala de casa. Ali, ela pensou por vários momentos que ela não fosse conseguir sair, porque a todo momento ele falava que se ela não ficasse com ele, ela não ficaria com mais ninguém. Então, e aí ela conseguiu sair um pouco, mas foi jogada da escada abaixo, né, do prédio dela. Foi um verdadeiro filme de terror que essa faxineira passou na madrugada desse domingo. A gente foi até a residência dela nesse final de semana. Vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu fiz, né? Assim, foi muito difícil para a gente ir até essa casa, porque os próprios vizinhos não queriam, né, que ela falasse. As pessoas não ajudaram ela na hora também da confusão. Vamos acompanhar agora a reportagem que eu preparei para vocês.
Os hematomas estão por todo o corpo, no rosto, braços, pernas. Os cortes nas mãos tiveram que ser fechados por pontos, lesões provocadas por uma faca. O autor das agressões é um ajudante de caminhão, que é ex-namorado da vítima, uma faxineira de 33 anos. Nesse final de semana, ele invadiu a casa dela em Jardim América, Cariacica. Ela estava com um amigo no local. Ele falava que se eu não ficar com ele, eu não ia ficar com ninguém. Aí ele entrou lá pra dentro do quarto, aí já veio me batendo. Aí pegou a faca para me furar. Aí eu fui segurar a faca para ele não me furar e cortou minhas mãos. Aí me jogava no chão, me dava muito capacetada, chute. Ainda muito possesso, o ajudante de caminhão veio até a cozinha, abriu essa gaveta aqui e pegou uma faca. Ele passou a tentar golpear a faxineira e o amigo dela. Aqui na sala houve uma espécie de embate. Eles ficaram aqui numa luta corporal, ele tentando a todo custo enfiar a faca tanto na faxineira quanto no amigo dela. Num determinado momento ele conseguiu sair daqui, o amigo da faxineira, e pediu ajuda a uma vizinha. Já a faxineira permaneceu aqui sob a mira da faca. Ela também, num descuido do ajudante de caminhão, ela conseguiu sair do apartamento. Veio correndo aqui para essa escada. Só que quando chegou aqui em cima mesmo, ele acabou empurrando ela até lá embaixo. Ele desceu as escadas, pegou ela pelos cabelos e ela foi puxada, arrastada de volta para dentro do apartamento. Ele só ficava falando que se eu não ficasse com ele, eu não ia ficar com ninguém. Me xingando de vagabundo, falando que não tinha como eu manter uma casa sozinha, só trabalhando. No local, as agressões continuaram. O agressor usou uma faca para cortar os cabelos da faxineira. Desesperada, a vítima conseguiu se trancar no banheiro e pedir ajuda. No final de tudo, eu fui correr pro banheiro, ele puxou pelos cabelos e falou que ia cortar meu cabelo. Aí ele cortou. Aí logo depois subiu 2 policiais da paisana e me ajudou. Depois ele pegou e fugiu. A mulher conta que mantinha há 2 anos uma relação aberta com o suspeito, com idas e vindas, mas ele não aceita o fim dessa relação. Eu quero que ele seja preso, que é o que ele merece, que se não fosse Deus eu não estaria aqui hoje. E eu vi tanta coisa acontecendo na televisão, mas eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Pois é, né? Na ocorrência policial não consta o sobrenome, porque essa moça aí, a faxineira, não sabe. Ela ficava com ele de tempos em tempos, mas tem o endereço dele, ela sabe aonde ele mora, deu o endereço para a polícia, então prendê-lo é coisa de poucos dias, tá? Tá fácil para a polícia. Volto com você, George. Pois é, né? Vamos aguardar, a gente está cobrando, vamos aguardar a ação da polícia então. Obrigado, Vanusa, pelas informações. E a polícia investiga o assassinato de um homem no interior de Jaguaré, no norte do Espírito Santo. O corpo de Luiz Fernando Rosa Serafim foi encontrado dentro de uma casa. Estava parcialmente carbonizado e com marcas de tiros. O pai de Luiz Fernando contou que o filho não dava notícias desde a manhã de sábado. No cômodo onde o corpo foi encontrado, havia indícios de que a vítima fazia uso de drogas com outra pessoa. Até o momento, o autor do crime ainda não foi identificado. E a polícia investiga o assassinato de um frentista na Serra. Uma fechada no trânsito que resultou numa discussão teria motivado o crime. Pelas redes sociais, comentários de amigos e clientes demonstram como Leandro de Assis Ferreira, o baiano, como era conhecido, era querido por todos. Leandro, que tinha 28 anos, havia terminado o plantão no posto de gasolina que fica em Morada de Laranjeiras, onde trabalhava como frentista e de lá seguiria para casa. De acordo com o boletim da Polícia Militar, era por volta de 4 da manhã quando Leandro seguia de carro para casa. Ele estava acompanhado de uma colega de trabalho. Os dois seguiam por essa avenida, a Eudes Scherrer de Souza, quando foram surpreendidos por outro veículo que fechou o carro deles. Foi aí que começou toda a discussão. De acordo com a testemunha, Baiano estacionou o veículo perto de uma distribuidora da região e foi surpreendido pelo motorista e outros homens que o arrastaram de dentro do carro até o meio da avenida. E lá dispararam 5 vezes contra ele.
Os criminosos conseguiram fugir do local. A colega da vítima chegou a pedir socorro, mas no hospital a morte foi constatada. Familiares do Leandro estiveram no DML para liberar o corpo do frentista, mas eles preferiram não dar entrevista. O posto de gasolina onde Baiano trabalhava decretou luto e não abriu neste domingo. Olha, gente, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. E até o momento, nenhum suspeito foi detido. E detalhes da investigação não serão divulgados por enquanto. Olha só que crueldade, gente. Um motorista atropelou e matou 2 cachorros no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. Esses animais aí atravessavam a pista e foram atingidos pelo veículo. E vamos chamar a Tainara Nascimento, porque, Tainara, o motorista não parou para socorrer os animais, não é isso? Isso mesmo, George, ele não parou, inclusive essa ação foi flagrada por essas imagens aí que a gente consegue acompanhar de vídeo monitoramento. E também nessa imagem tem um rapaz passando aí, um homem. Ele é o esposo da tutora desses animais, de 2 cãezinhos. Um desses cãezinhos é o Negão, ele já aparece em outra imagem, já sem vida. Ele tinha 9 anos, era o xodozinho da família. E a família está muito abalada, ela vai falar com a gente mais tarde, mas ela quer fazer um alerta por conta do tamanho da crueldade mesmo. E falou que o erro principal foi o motorista que provocou todo esse acidente não ter parado para prestar o devido socorro, né? A gente percebe que na imagem não tem só os 2 cãezinhos que foram atropelados, tem outros cães atravessando. E aí os moradores estão questionando porque a rua é bem estreita. E tem logo até à frente tem um quebra-mola, mas poderia ser uma criança, uma pessoa, um idoso atravessando e também não teria dado tempo desse motorista parar a tempo, né, no caso. E aí estão questionando toda essa situação, mostrando essa imagem revoltante, querem chamar a atenção para identificar. Como ele não parou, a gente ainda não tem informações de quem é esse motorista, onde ele mora, se a polícia já ouviu. O que a gente sabe é que essa família está muito abalada devido à morte desses 2 cãezinhos e vai buscar a devida providência, George. A gente já até acionou a CPI de maus tratos a animais, Tainara. Estamos aguardando uma resposta, não é? É importante fazer a denúncia. E a gente tem um trechinho do vídeo que mostra também um morador, né, os latidos dos cachorros e um morador que chegou no momento. Pode rodar aí, por favor. Covardia do peão logo cedo, na descida do Primavera. Atropelou os 2 cachorros, deixou só os filhotes para trás, ó. Olha os filhotes. Pois é, Tainara, como eu falei, a gente está aguardando aí uma posição da CPI de maus tratos a animais, que precisa também da denúncia, mas a nossa produção também já encaminhou essas imagens e daqui a pouquinho a gente pode ter uma resposta. Obrigado pelas informações, Thay. Teve acidente com morte na rodovia Leste-Oeste em Vila Velha. A moto de autocilindrada era pilotada por um jovem e, ao que tudo indica, gente, segundo a polícia, ele estaria em alta velocidade e teria perdido o controle do veículo em uma curva. A moto e o piloto foram parar na rotatória que dá acesso ao bairro Vale Encantado, em Vila Velha. O motorista, que não foi identificado, morreu na hora. O acidente aconteceu durante a madrugada desse domingo, na rodovia Leste-Oeste. Com o impacto, várias peças da moto de alta cilindrada ficaram espalhadas. O capacete do motociclista também foi lançado para longe. Peritos da Polícia Civil estiveram no local. Nenhum documento foi encontrado com a vítima. Foi um morador que passava aqui pela Leste-Oeste que viu o motociclista caído no meio da rotatória. Ele se aproximou e percebeu que ele não respirava mais. Isso aconteceu por volta das 5 horas da manhã, mas a polícia suspeita que o acidente tenha acontecido durante a madrugada. É que o corpo do motociclista já estava em estado de rigidez. A polícia acredita que ele passava por aqui em alta velocidade. Nesse trecho aqui que dá acesso ao bairro Vale Encantado, ele teria então perdido o controle da direção e saído da pista em direção àquela rotatória. O corpo do rapaz foi recolhido para o Departamento Médico Legal em Vitória, onde poderá ser reconhecido. E olha, gente, um motoboy foi assassinado enquanto trabalhava em Cariacica. A suspeita é que ele tenha sido confundido.
Vamos chamar a Suzy Faria, que na verdade está em Vila Velha, acompanhando uma outra ocorrência, mas daqui a pouquinho a gente fala dessa ocorrência, Suzy. Vamos falar desse motoboy aí que foi confundido, minha amiga. Boa tarde. Boa tarde, George e amigos do TN. Exatamente. Muitas vezes o pessoal utiliza aí toda a roupa camuflada para fazer a contenção da área aí do tráfico de drogas. É bem comum isso acontecer. A Polícia Civil já pegou vários, a Operação Sicário já pegaram vários daqueles que eles chamam de visão, que ficam no morro fazendo toda a cobertura para evitar surpresas. E não deve ter acontecido diferente com esse motoboy. O Charles, que trabalhava, era um bom menino, não estava envolvido com nada, de acordo com as pessoas que o conheciam e que nós entrevistamos, conversamos, ele acabou sendo abordado por 2 assaltantes e na hora que viram essa foto dele no celular, não tiveram pena. Um tiro, um único tiro na nuca e o Charles está morto. O pai dele, inclusive, conversou com a gente e falou que, além disso, o filho já tinha dito não iria entregar a moto caso fosse um dia assaltado. Essas são as 2 hipóteses possíveis para a morte do Charles. Vamos acompanhar a reportagem que eu fiz sobre esse assunto, que aprofunda um pouco mais esse tema. O motoboy Charles Helmut Almeida Marques, de 21 anos, foi friamente assassinado enquanto estava trabalhando. De acordo com a Polícia Militar, Charles foi seguido por 2 homens em uma outra moto. Era por volta de 7 horas da noite. Ele estava entregando lanche e, ao passar por essa rua deserta e justo num local de pouca iluminação, foi abordado. De acordo com testemunhas, não houve uma discussão antes do crime, não. Houve sim um palavrão e, em seguida, um único disparo, um único tiro que foi fatal. Charles caiu a cerca de 10 metros, aonde as motos estavam pareadas. Quem ouviu esse único disparo olhou para a rua para saber o que estava acontecendo. Enxergou a moto, a mochila, o capacete, mas não a vítima. E chegou até a discutir com uma pessoa que havia dito que havia sim uma pessoa caída ali. Eu só enxerguei a moto, a mochila e um capacete. E nisso eu imaginei que foi um assalto e que a pessoa estaria no mato. E liguei para a polícia avisando da ocorrência. 15 minutos depois passou um carro e a criança gritou pedindo socorro para ajudar o motoboy, que ele estava caído. Eu até discordei, dizendo que não tinha ninguém ali. E ele falou que sim, que o motoboy estava ali. O local fica em Porto de Cariacica. A polícia foi até o local e já encontrou o Charles sem vida, caído, embaixo da moto. O telefone dele ainda estava tocando uma música. Estava aceso na tela de proteção, em que se via esta imagem. Uma foto da época em que o rapaz serviu o exército e posando com um fuzil. Dele, nada foi levado. O pai acredita em 2 possibilidades para o assassinato do filho. Que Charles tenha reagido e não entregado a moto, ou que a foto com a roupa do exército tenha confundido os ladrões que acreditavam que ele podia fazer parte de uma facção rival. Ele reagiu, ele não entregou, e naquilo que ele tocou no celular, o celular abriu a tela e eles viram a foto de soldado do exército dele, aí executaram ele, não? Pois é, como vocês puderam ver aí, uma frieza muito grande. Fiquei sabendo, inclusive, que aquele trecho onde tudo isso aconteceu é uma rota de fuga, principalmente para os traficantes ali do Quiabo, né? O morro que é conhecido ali, que fica perto de Cariacica sede. Enfim, o caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica, porque foi descartada a possibilidade de ter sido um latrocínio, ou seja, assalto seguido de morte. Já que de Charles não levaram nada, George. Ok, Suzy, vamos relembrar o amigo do TN, aonde você está e por que você está nesse local. Daqui a algum tempo atrás, você mostrou um ônibus aí, né, que quase foi incendiado e a polícia conseguiu pegar o galão com gasolina, vamos dizer assim. Me fala como é que está, a gente está vendo imagens agora do ônibus que foi depredado, Suzy. Pois é, a gente estava voltando para o local para poder mostrar para o amigo do TN esse ônibus que foi o primeiro alvo dessas pessoas que ficaram revoltadas
com a morte de uma pessoa que aconteceu hoje cedo entre o bairro 1º de Maio e Vila Batista, aqui em Vila Velha. O segundo, ele já tinha sido retirado do local, por isso nós escolhemos aquela outra área onde tudo começou. O segundo ônibus que foi atingido logo depois, que tentaram colocar fogo, estava aqui nesta área. Só que a polícia já retirou ele do local, já saiu daqui. Você vê, ó, a polícia toda hora está passando aqui nessa área. Como eu disse antes, George, relembrando a história, isso aconteceu por volta de 9h30, 10 horas da manhã, quando, de acordo com os moradores, essa vítima, essa pessoa que foi atingida por 4 disparos na cabeça, teria chegado no bairro 1º de Maio, na mesma hora que a Polícia Militar, ainda de acordo com os moradores, estava fazendo um patrulhamento ali naquela rua em Vila Batista. Não se sabe por que houve esse confronto, por que houve esses tiros. Ficamos aí tentando contato com a Polícia Militar, mas como todos os integrantes oficiais estavam envolvidos na confusão que se deu logo depois, não quiseram falar com a gente por conta da situação. Já sabemos que o homem foi retirado de dentro de um quintal, num lençol, e colocado na viatura e levado para o Hospital Evangélico. Mas ao chegar lá, a informação que foi repassada pelas pessoas que o conheciam é que ele não tinha resistido aos ferimentos e morreu. Enquanto a gente saía do bairro, uma viatura chegou, porque já estava se movimentando os moradores de lá para fecharem a rua em protesto a tudo aquilo que aconteceu. Aí houve mais confusão ainda. Um dos policiais, para tentar acalmar os ânimos ali, já que estavam uma tensão muito grande entre os dois policiais e os moradores daquela rua, usou até spray de pimenta para conter. Logo chegaram guarda municipal, mais reforço da Força Tática e também o helicóptero da Polícia Militar. A tensão foi aumentando, eles ficaram discutindo ainda mais com os policiais, né? Houve xingamentos, agressões verbais. E aí que nós soubemos que tinham tentado botar o fogo em um ônibus que estava justamente aqui, já essa área aqui já seria Ataíde. A polícia não para de fazer a ronda nessa área, sabe, meu amigo, para evitar que a situação piore. Ainda estamos tentando identificar quem foi a pessoa que morreu lá naquela área. Há muitos vídeos que estão circulando por aí que mostrariam a ação da polícia. Inclusive, eu fiquei sabendo, estou tentando esse vídeo também, não sei se já chegou direto para a nossa produção, se chegou, você, por favor, me corrija, de que esse cara estaria sendo abordado pela polícia com as mãos na cabeça, já se entregando e depois isso teria acontecido. É uma informação que chegou para mim aqui e que eu estou tentando ainda confirmar, George. Nossa produção está recebendo o vídeo, está selecionando e daqui a pouquinho a gente retorna com esse assunto. Suzy, veio aí com suas fontes para apurar, né, o desfecho dessa história. Obrigado pelas informações, até daqui a pouco. E mais um arrastão em ônibus do Transcol. 4 homens invadiram o coletivo em Vitória e saquearam vários passageiros. Parecia o roubo perfeito, mas os bandidos acabaram se dando mal. Vanusa Santana, por que eles se deram mal, minha amiga? Dançaram, viu, George? Foi por conta de um dos aparelhos roubados aí de um dos passageiros que estava nessa linha, que era 502. Ele tinha rastreador, por conta desse rastreador, a polícia conseguiu saber a localização exata dos suspeitos. Esse assalto aconteceu ontem por volta de 4 horas da tarde, ali na Avenida Beira-Mar. O ônibus, quando passava ali em frente à Prefeitura de Vitória, os 5 assaltantes ingressaram, anunciaram o assalto, eles se dividiram ali no corredor do ônibus e passaram então a saquear os passageiros, né? Entre eles estava aí uma agente penitenciária, ela estava com uma criança ao lado dela, ela teve a faca apontada para ela e ali foi obrigada a entregar a bolsa dela também. Além dela, claro, outros passageiros também, né, tiveram seus pertences pessoais, principalmente celulares, roubados por esses suspeitos. Depois de fazer ali todo o saque, eles saíram correndo, né? Só que por conta de um dos celulares ter o rastreador, a polícia conseguiu chegar até eles. Foi numa rua que tem ali, uma rua muito conhecida, que é a Rua Vitorino, que fica ali no centro de Vitória. É uma rua que, infelizmente, é usada por usuários de drogas. Eles ficam ali se drogando, também tem muito tráfico de drogas ali, traficantes acabam vendendo drogas. Quando os policiais militares chegaram lá, George,
há tempo ainda de encontrar os suspeitos tentando dispensar as mochilas que estavam com os aparelhos roubados. É lógico que a polícia deu ordem ali de prisão para eles, então todos acabaram presos e levados para a Delegacia Regional de Vitória, viu, George? Aonde devem permanecer, né? Valeu, Vanusa, obrigado pelas informações. Vamos mudar um pouco de assunto, daqui a pouquinho a gente volta com os assuntos policiais, porque, gente, eles chegaram e os 6 estão estáveis. Estamos falando dos sextuplos de Colatina, o Theo, Mateu, Luca, Henry, Eloá e a Maitê. Uma notícia que todo mundo estava esperando. Eles nasceram neste domingo, tá? No Hospital São Bernardo, a parte hospital em Colatina. O nascimento foi às 5h10 da tarde. Durou 10 minutos, tá? Contou com uma equipe de 32 profissionais, entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas, pediatras e olha só, os bebês foram encaminhados para a unidade de terapia intensiva neonatal Altim, onde estão sob observação e estáveis. A mamãe Késia Romualdo também está sob observação na UTI, né? Ela precisa, né? Muito desgaste. A gente vem mostrando essa evolução da Késia desde que ela ficou grávida, desde que ela anunciou a gravidez. E ela completou 27 semanas de gestação no sábado. Ela estava internada desde o dia 5 de setembro. E essa internação foi exatamente por precaução, para ela ser acompanhada diretamente pela equipe em caso de emergência ali no hospital. Só que a Késia relatou na rede social que começou a sentir mal. Por isso, a equipe médica decidiu fazer o parto no domingo. A Késia está então na UTI, sendo acompanhada, só que nós conversamos com o Madguiel, o marido da Késia e também o papai dos 6, tá bom? E ele contou pra gente que ele acompanhou esse tempo. Gente, ele falou o seguinte, falou assim, ó, 10 minutos, muito rápido, nasceu. Ele falou assim, muito rápido para vocês, porque para mim foi uma eternidade. Vamos ver a entrevista com ele. Como é que tá sendo a experiência, tá no quarto com a Késia, como é que tá sendo? Tô bem próximo dela. Tá tudo bem, graças a Deus. Foi assim, foi uma emoção danada. Eu tive o privilégio de ver cada um deles nascer do lado dela ali. E foi assim, bem legal mesmo. Agora descreve pra gente assim, né? Porque tá todo mundo perguntando, nossa, 10 minutos, rapidinho, nasceu todo mundo, como é que foi ali? Tipo assim, depois que falaram que foi 10 minutos, mas pra mim parece que durou... Inclusive assim, quando acabou que eu olhei no relógio, acho que faltava 10 para 6, eu falei, nossa, tá cedo, mas parece que tinha sido 3, 4 horas ali dentro daquela sala. É muita gente envolvida, né, Magdiel? Sim, tinha bastante gente, nossa, uma equipe bem grande. E como é que foi assim pra família? Fala pra gente, depois que nasceu, a Késia ficou bem, ela tem como falar uma palavrinha com a gente? Você tá do lado dela aí? Não, ela não pode falar ainda, ali ela não pode mexer com o celular, ela tá na terapia ali, intensiva, né, mas é só mesmo só para cuidado mesmo, entendeu? Mas bastante gente, né, assim, da família, meu pai, minha mãe, estava todo mundo ansioso lá. Aí eles ficavam na recepçãozinha que tem ali na frente, aí toda hora que passava a incubadora, vinha todo mundo, aquele galerão assim, olhando. Assim, foi bem legal mesmo. Foi um por um passando, aí parava um pouquinho, dava pra gente ver um pouquinho. Mas depois eu consegui ir lá de noite, né, eu ver com mais calma. Inclusive a menorzinha, que era a que a gente tinha mais preocupação, foi a mais agitada de todas. Até trabalho para eles conseguirem colocar, entubar ela, fazer os negócios. Nossa, deu um trabalho porque ela não parava, ela ficava toda hora empurrando com a mão e se batendo. No vídeo da rede social de vocês, a Késia diz o seguinte, eu comecei a passar mal. Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou a hora. Quero pedir oração para todos vocês, né? Que dê tudo certo, em nome de Jesus, já deu, né? Deus está no controle de tudo. O que ela estava sentindo antes, assim? Ela sentiu mal como? Eles vêm monitorando ela todo o tempo, né? Mas, segundo o médico, acho que desde quarta-feira, ela já estava começando a dar umas leves contrações, já aumentando um pouquinho, né? Então, assim, aí dali para cá foi, cada dia que passava, né? Aumentava um pouquinho a intensidade. E aí foi chegando mais próximo do fim de semana, ela começou a dar falta de ar. Acho que estava assim, muito... Aí ela começou a dar umas crises de falta de ar. E aí depois que ela deu essa crise de falta de ar, essa primeira crise, assim, inclusive ela ficou até no oxigênio,
ela, depois as contrações começaram e não parava mais, era uma atrás da outra. O tempo dela ia só diminuindo, mas graças a Deus deu tudo certo. Foi saindo de um a um, né? Eles iam saindo, aí já ia direto para a UTI. Aí já tinha os profissionais, para cada um tinha uma centena de profissionais, cada um deles tinha já uma equipe só para ele. Consegui mesmo ver eles mesmo só de noite, bem já no finzinho da noite já. E a Kézia eu fiquei com ela até o processo todo, né, que eles acabaram, né, de fazer todo o processo lá com ela. Eu fiquei acompanhando ela, para não ficar sozinha, toda hora ela segurava na minha mão para eu ficar lá com ela, e eu acompanhei ela bem até o final. Vocês estão precisando de ajuda sempre, né? Sim, agora mais ainda. Agora mais do que nunca, né? Assim, adiantou, né? Bem o processo, né? Você lembra o nome dos 6 ou ainda tá assim na emoção? Sim. Lembra? Mateus, sim. Theo, Mateus, Henry, Luca, Eloá e Maitê. Aê! Obrigado, Madigueiro. Saúde aí para todo mundo, tá bom? E depois a gente vai conversar com a Kézia. Queremos conversar com ela aqui. Pode deixar. Saúde aí para a família. Um abraço. Tá, tchau. Muito bom ver esse resultado. Nesse momento, né, a equipe está dando uma entrevista coletiva, mas a família precisa de apoio, são 6 filhos. Então você pode entrar aí no Instagram, que é o Mãe de Sextuplos Oficial, Mãe de Sextuplos Oficial. Você pode mandar uma mensagem para ajudar. Tem quase 600 mil seguidores. Então, quanto mais ajudar, melhor. Fica aqui a nossa energia positiva para essa família, né, para esses 6 pequenininhos que agora vão dar muito trabalho, se Deus quiser. E olha, uma mulher foi ferida com um golpe de facão dentro de um bar em Novo Horizonte, na Serra. E acreditem, ela foi golpeada por engano. O alvo seria a ex-mulher do agressor. Vanusa Santana traz esse destaque para a gente. Vanusa, é com você. George, um verdadeiro absurdo, né? É difícil até da gente acreditar que isso aconteceu, mas aconteceu sim, foi dentro de um bar em Novo Horizonte. A vítima é uma moça de 29 anos, ela estava nesse bar a convite do verdadeiro alvo, né? Que é uma balconista de 29 anos também. Elas são amigas, estavam ali, ela estava acompanhada do marido dela e a balconista que fez o convite estava acompanhada do namorado. Ela está separada há cerca de 1 ano desse homem que é o agressor. Quando ele chegou ontem, por volta das 7 horas da noite, eles participavam de um churrasco e aí ele achando que quem estava sentada lá, quem estava, aliás, em pé no bar ali, participando da festividade, tratava-se da ex-mulher dele, ele partiu para cima dela, aí com um facão na mão, golpeou essa mulher na direção da cabeça, chegou a cortar os cabelos dela e atingiu o ombro dela. A mulher teve que dar muitos pontos. A gente conversou com ela na manhã de hoje. Fomos até o local, conversamos também com o verdadeiro alvo desse criminoso que acabou preso pela polícia militar. E vocês de casa agora acompanham agora a reportagem que eu preparei. Vítima foi surpreendida dentro desse bar que fica em Novo Horizonte, na Serra. Ela estava acompanhada do marido quando um homem invadiu o local e deu uma facãozada no ombro dela. O suspeito é um chaveiro de 59 anos. O verdadeiro alvo dele era a ex-mulher, uma balconista de 29 anos. Ela também estava no local. Eles se separaram há cerca de 1 ano e desde então o homem não aceita o fim do relacionamento. Ontem, ele ficou revoltado ao vê-la acompanhada no bar. Era um domingo de diversão. Cerca de 12 pessoas estavam aqui no bar. Elas conversavam, faziam um churrasco e bebiam ao mesmo tempo. Entre elas estava a ex-mulher do chaveiro e também uma amiga dela. As duas são muito parecidas, mais baixinhas, né, magrinhas e também com os cabelos longos pretos. Ele já havia estado aqui, saiu de carro, ninguém suspeitou de nada, mas de repente ele voltou. Testemunhas contam que ele chegou aqui, abriu o porta-malas do carro e então retirou um facão de dentro. Muito nervoso, possesso, falando que ia matar ela, eu vou te matar, eu vou te matar. Ele veio correndo aqui para essa região, aqui, ó, para essa direção, e aqui estava parada de costas, assim, conversando a amiga da ex-mulher dele. Ele confundiu ela com
com a outra moça e acabou desferindo um golpe de facão na região da cabeça dela. Aqui no chão a gente pode ver, ó, parte dos cabelos, ó, da moça que foi arrancada. A faca acabou, o facão ali acabou então atingindo o ombro dessa moça. Ela precisou levar cerca de 35 pontos. Eu cheguei na porta da cozinha para sair para fora do bar e vi todo mundo correndo, gritando, as mulheres gritando, as crianças chorando, correndo, sangue para tudo que é lado. Quando eu virei para trás, a minha amiga estava toda ensanguentada, com um buraco profundo no braço esquerdo dela, sem sentir o braço, e ela estava tão perdida que ela não conseguia reparar o que tinha acontecido com ela. E aí eu vim para cá para fora ver, aí minha mãe foi e falou, estão matando o chaveiro. Roberto Guilherme Cosini, de 59 anos, foi preso pela polícia militar. Ele precisou de receber atendimento médico. Depois disso, foi levado para a Delegacia Regional da Serra. A balconista conta que foi casada com ele por 9 anos. Uma relação marcada por muitos desentendimentos. O receio agora dela é que ele saia da cadeia e cumpra com as ameaças a ela que vinha fazendo a vários amigos. Ele queria fugir no carro, entendeu? Todo mundo teve que mobilizar ele. E o marido da mulher só conseguiu tirar a mulher dele para não fazer pior, porque ele pegou um pedaço de pau e sentou na cabeça dele. Que senão ele tinha matado a mulher do cara. Se ele não ficar preso, eu vou ficar mais com medo ainda e não sei o que fazer, né? Porque eu não posso ficar à mercê dele, não posso ficar trancada dentro de casa. George, a gente chegou mais cedo aqui para poder ancorar ao vivo aqui mesmo do Departamento Médico Legal. A gente encontrou com a vítima, né? Ela está muito assustada. O ferimento, né, foi muito profundo. Ela teve que dar, eu falei 36 pontos, 35 pontos, mas foi muito mais do que isso, porque foram várias camadas de pele. Chegou ao osso. Então ela está muito debilitada. Hoje ela teve que passar por exame de lesão corporal aqui no DML e ela está apavorada. Ela fala, eu nunca imaginei, em sã consciência, ou até mesmo sonhando em sonho, que eu pudesse passar por uma situação dessa. Ela nunca havia visto esse rapaz, esse chaveiro, não conhecia ele, e passar por uma situação dessa, ela está muito assustada mesmo. Bem, esse chaveiro foi trazido também aqui pelo DML, fez exame de corpo de delito e na manhã de hoje ele foi encaminhado ao presídio. George. Obrigado, Vanusa, pelas informações. E um ataque deixou 3 feridos em Boa Sorte, Cariacica, na madrugada de hoje. Na fuga, suspeitos invadiram quintais e a casa de uma moradora. Suzy Faria conversou com ela. Vamos ver. A pessoa que se machucou com um disparo de raspão na cabeça tentou passar por dentro deste corredor. Não conseguiu. Aí começou a pular a laje lá em cima. Acabou, olha só, pulando essa aqui e olha onde ele foi cair. Dentro do quarto da residência dessa moradora. Quebrou as telhas, quebrou aqui, ó, parte da báscula e olha o outro prejuízo que ela teve. Veja bem como é que ficou essa cama aqui, toda quebrada. Vocês imaginam que ele, com um tiro na cabeça, machucado, ficou aqui? Não. Ainda teve adrenalina e força para fugir aqui pelo quintal, ó, pulando aquele muro. Foi muita quantidade de tiro. Começou no bar, na esquina, e veio pela rua fora, em frente à minha casa. Eles pararam, deram muito tiro, tentaram descer no meu portão, porém meu portão estava cadeado. Eu creio que essa mesma pessoa subiu em cima da outra laje minha, quebrou o retrovisor do carro do meu filho, pulou de uma laje num cômodo de visita que eu tenho embaixo, caiu dentro do meu quintal, dentro do meu quarto de visita. Daqui do meu quintal, ele pulou para o quintal do meu filho. O vizinho lá dos fundos gritou que tinha gente no fundo do quintal. Meu filho foi lá, ele pulou para o quintal do outro vizinho e ganhou a rua e foi embora. Que desespero, hein, gente? Vamos falar de saúde, porque o mês de outubro chegou e com ele a campanha de prevenção ao câncer de mama. Até o final do ano, a estimativa é de que 73 mil novos casos da doença sejam registrados no Brasil, 13 mil deles no Espírito Santo. A amiga do TN, a Lilian, descobriu câncer bem no início e assim teve sucesso no tratamento e hoje está curada.
Lilian é cardiologista e hoje conta sua experiência não apenas como paciente, mas como um exemplo de como a determinação faz toda a diferença. Aos 54 anos, viu sua vida mudar por completo quando descobriu um nódulo na mama direita. Fazia mamografia todo ano, achei que nunca fosse acontecer comigo, mas no final de junho de 2021 foi feito o diagnóstico num exame de rotina. Ainda bem que foi feito no início, né? Mesmo porque eu fazia o exame todo ano, faço, né? Lilian enfrentou o desafio com coragem, passou por uma cirurgia bem-sucedida e 15 sessões de radioterapia. E mesmo fazendo o tratamento, resolveu encarar uma maratona. Na terceira fase do tratamento, eu tive que começar a tomar o tamoxifeno, que é a medicação específica para o tipo de câncer que eu tive. E eu tinha que fazer atividade física mais do que eu fazia normalmente para justamente minimizar o efeito. Então, eu resolvi colocar uma meta de correr uma meia maratona, 21 quilômetros. E para justamente aumentar minha atividade física semanal para minimizar os efeitos da medicação. E assim eu consegui. Mas a campanha do Outubro Rosa vai muito além da história da Lilian e busca estimular principalmente o diagnóstico precoce, já que todos os anos, em média, só aqui no nosso estado, mais de 13 mil novos casos de câncer de mama são identificados. Essa campanha é para conscientizar sobre o câncer de mama, a prevenção e os exames de rastreio, né? O que é rastrear um câncer? É a gente achar o câncer na sua condição pré-clínica, ou antes de virar um câncer, ou achá-lo tão pequenininho que eu posso fazer um tratamento e aumentar as chances de cura para cima de 90%. E ao contrário do que muitos pensam, a doença atinge também mulheres com hábitos saudáveis e sem históricos na família. E os sintomas também podem ser silenciosos. E geralmente, quando o paciente começa a sentir que tem algo errado, é porque a doença já está bem avançada. A mamografia é capaz de detectar o câncer com menos de 1 centímetro, ou seja, aumentando as chances de cura para cima de 90%. Essa é a chave do tratamento do câncer, né? A detecção precoce. Por isso a importância dos exames. Tem que fazer, tanto preventivo quanto mamografia, ultrassom, se for o caso. O diagnóstico precoce depende disso. E o diagnóstico precoce leva ao tratamento. Então, assim, é fundamental. Gente, e o Hospital Evangélico em Vila Velha agora tem também um bazar para as vendas de roupas e calçados. Esses recursos serão usados para manter projetos de ajuda aos pacientes que tratam o câncer. Vamos chamar o Eric Alencar. Eric, boa tarde para você. Que projetos são esses, meu amigo? Boa tarde, Jorge. Boa tarde a toda a audiência do TN1. É isso mesmo, é um bazar beneficente para arrecadar recursos que serão destinados ao Departamento de Oncologia aqui do Hospital Evangélico de Vila Velha, além de outros setores e serviços do hospital, né? E para a gente entender um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar com a diretora-geral do hospital, Melina Ferrari, que vai explicar para a gente tudo sobre esse bazar que está sendo inaugurado hoje, dia 2 de outubro. Muito boa tarde, Melina, muito obrigado por nos atender. Queremos entender agora, como surgiu a ideia deste bazar? Nós somos um hospital filantrópico, né? A gente atende mais de 90% do SUS e pela filantropia a gente tem como essência, né, o voluntariado. E o bazar ele já é um sonho antigo nosso e hoje a gente conseguiu realizá-lo. Ok, e o que vocês têm aqui? A gente está observando aí peças de roupa, tanto masculina quanto feminina, calças, camisas, saias, blusas, shorts, calçados. Quem que pode doar, o que pode doar e como faz para doar? Então, o bazar ele vai estar aberto de 9 às 17. Qualquer pessoa pode doar, né? Exatamente tudo isso que você disse. A gente está à disposição. As peças elas vão ser selecionadas. A gente faz uma pré-seleção. A gente vai fazer todo o tratamento dessa peça, lavar, submete uma limpeza antes de poder disponibilizar para a venda. Algumas peças podem não ser selecionadas e podem ir para algum outro tipo de doação. Perfeito. Agora, você falou que é de 9 às 17, né? 5 horas da tarde. De segunda a sexta? Isso, de segunda a sexta-feira. Agora, esse bazar, ele tem tempo para acabar ou ele é um espaço agora
permanente no hospital? Ele é um espaço permanente, que ele fique para sempre aí. É isso aí. E como vocês podem ver, gente, aqui no bazar, nós não temos só essas roupas, os calçados, a gente tem aqui algumas perucas aqui atrás, né? Umas perucas que são destinadas às pessoas, às mulheres com tratamento, em tratamento de câncer, que precisam raspar seus cabelos. E para não ficar sem, é claro, mexe muito com o emocional, mexe muito com a pessoa. Então nós temos essas perucas disponíveis aqui no hospital, e a gente vai conversar agora com o cabeleireiro e peruqueiro, responsável por elas, de seu Pagel, explicando pra gente como é que funciona aqui essas perucas. A mulher, ela tá fazendo um tratamento contra o câncer, tá precisando da peruca, ela entra em contato aqui com o hospital? Eu creio que deve ser esse sistema. O hospital, ele usa os meios dele, nem sei exatamente, mas ele empresta e tal. Eu fabrico essas perucas, né, através de uma parceria, sou mantenedor do banco de perucas há 10 anos exatamente. Como vocês podem ver, essas peças belíssimas são entregues e pode ser doado também o cabelo, porque o evangélico manda para a gente esses cabelos. Tem doação de cabelo também para fabricação de perucas? Principalmente, quem doa para o evangélico manda esses cabelos para a gente produz essas perucas para estar atendendo esse paciente quimioterápico carente. Agora, essas perucas aqui, elas podem duram muito, né? Você me falou aqui que tem uma peruca que é do tempo de quem? É da Elis Regina. Eu te mostrei uma peruca aqui, não foi fabricada por mim, mas ela dura quase que a vida toda praticamente. Depende da forma que o cliente, né, vai tratar, vai cuidar dessa peça. Ok, muito obrigado, Disseu. A gente agora volta com você aí no estúdio, Jorge, e deixando essa dica para as pessoas, reforçando, de segunda a sexta-feira, de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde, no bazar que fica bem pertinho da entrada principal do Hospital Evangélico em Vila Velha. Então, se você tem roupas, calçados, que estejam em bom estado, seminovos, estejam em boas condições de uso, traga para cá, faça essa boa ação, ajude quem precisa e assim o bazar vendendo, vai poder custear muitos tratamentos de oncologia e também outros setores aqui do Hospital Evangélico. Volto com você, Jorge. Fica essa dica para o pessoal aí de casa. Disse tudo, Eric, disse tudo. Toda ajuda é bem-vinda. Obrigado pelas informações. Vamos voltar a falar lá de Vila Velha, de onde o clima ficou tenso, na região da Ilha da Conceição. Ônibus foram depredados e um grupo tentou fechar a pista e também colocar fogo num coletivo. Isso tudo aconteceu depois que um homem foi baleado. Suzy Faria continua lá no local. Estamos vendo a presença da polícia aí, hein, Suzy? A polícia está ali, ó, só de sobreaviso, está lá na beira onde tudo aconteceu, entre Vila Batista e Ilha da Conceição. Nós já descobrimos o nome da vítima, é Kaique Ariel da Silva, 21 anos de idade. Conversamos com a irmã dele agora há pouco aqui, que ela também fez diversos questionamentos contra a ação da PM. Agora, meu amigo, desde que nós começamos a reportar tudo o que aconteceu aqui, não estamos vendo mais nenhuma circulação de coletivo nessa área. Os ônibus não estão passando aqui desde que 2 coletivos foram depredados e um quase incendiado. Parece que houve a suspensão dessas linhas que cortam aqui a estrada Jerônimo Monteiro. Então as pessoas que dependem do coletivo agora vão ficar, né, aí a pé. Jorge. Pois é, Suzy, agora você tem alguma informação aí sobre a presença da polícia? A gente está vendo que o policial acabou de entrar, será que eles vão sair daí? A segurança vai continuar reforçada? Sim, Jorge, atrás daquela viatura ali, tem muito carro passando aqui agora, né? Tem uma outra, eles estão fazendo um revezamento. Uma sai, faz uma volta por aí, outra vai e fica. Naquele local onde nós estávamos agora há pouco, onde tudo aconteceu, tem uma viatura lá também. O BME está fazendo ronda aqui a todo tempo. E, tanto que eu estou falando para você que o BME está fazendo ronda, olha eles aqui, ó. Olha a viatura do BME que vai passar aqui agora. Então, eles estão fazendo ronda o tempo todo por aqui para evitar que novos confrontos, que haja depredação aqui. Pode falar. Suzy, a gente acabou de mostrar imagens desse confronto. Será que tem como a gente repetir essas imagens? Aí, ó, as imagens do confronto estão puxando um corpo. Você pode narrar essas imagens, Suzy? Exato. Esse é o corpo do Kaique Ariel da Silva, 21 anos de idade, que foi baleado na cabeça hoje pela manhã pela Polícia Militar. As circunstâncias ainda não foram esclarecidas. De acordo com os moradores, amigos de Kaique, ele teria sido executado pela PM, que quando viu ele chegando na casa da namorada, ali na Ilha da Conceição, foi abordá-lo.
Os moradores dizem que ele foi levado para um canto e atingido. Em um dos locais que nós tivemos acesso, há uma poça de sangue muito grande. Tentamos falar com alguns policiais, alguns oficiais da PM que estavam na ocorrência. Mas como começou um princípio de tumulto naquela região, com os moradores se rebelando contra aquilo que aconteceu, eles não conseguiram falar com a gente e explicar o que de fato foi. Esse Kaique Ariel da Silva teria sido abordado pela Força Tática hoje pela manhã. De acordo com a irmã, ele não estava armado, ele não reagiu à abordagem e foi executado, foi atingido mesmo assim. Eu não posso dizer que foi executado porque nós ainda não temos a versão da polícia, mas ele acabou sendo atingido por 2 disparos, antes eu tinha falado 4, mas por 2 disparos na cabeça. E a gente está tentando ainda falar com a Polícia Militar para saber qual a outra versão, né, o que de fato aconteceu, mas ainda não conseguimos. Kaique foi socorrido, colocado num lençol, que foi cedido por uma das moradoras daqui, que também falou com a nossa equipe, sem querer aparecer para não sofrer retaliação, e tiraram o corpo dele daqui, mas até nem informaram para onde levaram. Depois foi descoberto que ele tinha sido encaminhado ao Hospital Evangélico aqui em Vila Velha, Geórgia. E depois de toda essa tensão que nós pegamos aí desde o início, spray de pimenta para conter os ânimos, para evitar que todo aquele material, toda a madeira que estava sendo recolhida na rua, fosse colocada ali na estrada Jerônimo Monteiro e bloqueada por uma cortina aí de fogo e de fumaça. Logo em seguida a isso, o clima ficou mais tenso. Foi nessa hora que um dos ônibus foi depredado com vários... Nossa, um motorista que deu entrevista para a gente também falou que um dos vidros foi quebrado numa pancada, numa pesada, dado por cerca de das 8 pessoas que tentaram lá colocar fogo nesse ônibus. Não conseguindo lá, vieram aqui para Ataíde e tentaram colocar fogo no segundo ônibus, mas foram impedidos novamente pela ação rápida da polícia. George. E a gente está vendo toda essa movimentação, Suzy, né, dos vídeos que foram filmados. Você tem notícia de quantas pessoas estavam dentro desse coletivo, Suzy? Ainda não, George, mas olha, na hora que nós estávamos aqui tentando falar com o motorista, meu amigo, passou uma senhorinha de uns 75 anos, 80 anos, ela magrinha, mirradinha, estava desesperada, tremia igual vara verde, porque ela estava no coletivo que eles tentaram colocar fogo e aí ela estava apavorada. A gente ainda não tem noção de quantas pessoas tinham, porque tudo aconteceu muito rápido e para não perder nenhum lance, a gente se divide em 10, né, meu amigo? Mas conseguimos fazer essa cobertura de mostrar para os nossos telespectadores, para os amigos do TN aí, tudo o que se passou. Aparentemente, aqui está calmo, porque a polícia está fazendo ronda a todo tempo, mas a gente não sabe o que ainda pode acontecer. Como eu falei antes, os ônibus não estão circulando aqui pela estrada Jerônimo Monteiro, ligando os bairros daí de Ataíde, Vila Batista, Ilha da Conceição, Paú, Argolas, não estão passando por esse trecho aqui em Capuaba também, nem para Santa Rita, usando a estrada Jerônimo Monteiro. Então, quem vai sair de casa para trabalhar, quem está pensando em voltar para casa, pegue outra linha que passe por outro local que não aqui, porque esses que passam pela estrada Jerônimo Monteiro não estão circulando. Combinado, Suzy. Suzy continua no local, a gente vai estar fazendo uma reportagem completa que vai passar no TN2, aí essas imagens do momento em que aconteceu o fato. Suzy, obrigado pelas informações. E o suspeito de esfaquear a ex foi preso depois da ação conjunta das guardas da Serra e de Cariacica. Quem tem os detalhes para a gente é a Tainara Nascimento. Taia, com você. Ei, George, mais um caso, né, em que o agressor utiliza uma faca para agredir essa vítima. A Vanusa Santana trouxe agorinha um caso muito parecido. O homem tinha intenção de agredir a ex e acabou atingindo outra mulher. Ela apurou um caso ontem. Eu também trouxe aos amigos do TN na semana passada um caso muito parecido e agora volto com essa coletiva da Polícia Civil que retrata um caso muito igual. O homem invadiu a casa de uma mulher na Serra, não aceitando o término do relacionamento. Isso aconteceu de domingo para segunda. Não contente, ele também agrediu o namorado dessa vítima, que também ficou bastante ferido e fugiu. A Polícia Civil explicou pra gente hoje pela manhã que essa mulher já vinha sendo ameaçada desde setembro e ele sempre usava faca, George. Aí ela foi procurar a ajuda da Polícia Civil, conseguiu uma medida protetiva e resolveu dar um basta nesse relacionamento. Aí ela tomou essa atitude, desde setembro vinha tentando levar a vida longe desse
agressor, mas no último domingo ele resolveu acabar com essa paz, não só dela, mas também do namorado. E fugiu. E essa mulher, George, também amigos do TN, ficou tão ferida que precisou ficar 3 dias hospitalizada. Mesmo assim, logo depois que ela saiu do hospital, ela procurou a ajuda da Polícia Civil. A primeira coisa que ela fez foi ir até a delegacia. Mesmo após 3 dias hospitalizada, ainda estava bastante machucada, principalmente na região do rosto, porque ele utilizou essa faca. A Guarda Municipal de Serra, Cariacica e a Polícia Civil, as 3 forças de segurança agiram de forma muito rápida, pediram uma medida protetiva, pediram um mandado de prisão contra ele e esse agressor foi preso. Quem vai explicar melhor pra gente é a doutora Cláudia Dematê. Vamos conferir na entrevista? Entre a Polícia Civil, entre as guardas municipais de Serra e Cariacica, que possibilitou a prisão desse homem, autor de violência doméstica e familiar contra a mulher, autor dessa gravíssima tentativa de feminicídio e que possamos, com isso, salvaguardar a vida dessa vítima. E nós sempre orientamos a mulher que é vítima de violência doméstica e familiar, que não se cale jamais, que procure a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Rede de Atendimento à Mulher, para romper esse ciclo de violência e denunciar. Pois é, tem um detalhe que não consta na entrevista, mas é interessante ressaltar que esse homem, ele fugiu. Tudo aconteceu na Serra, a gente não vai expor o bairro para também não expor a vítima, mas ele fugiu até Cariacica. Como meio, ele usou um carro por aplicativo, mas como as 2 guardas já tinham essas informações, eles jogaram a placa do veículo no cerco eletrônico e em menos de 40 minutos, George, conseguiram efetuar essa prisão em flagrante. Lembrando que ele está sendo preso por descumprimento de medida protetiva, porque a vítima já tinha pedido lá atrás, em setembro. Por isso que é bom dar um término nesse relacionamento, também buscar ajuda da Polícia Civil, porque pelo tempo, como foi no último final de semana e ele foi preso na quinta-feira, não daria flagrante. Mas aí, graças à ação desses guardas e também da Polícia Civil, a prisão foi efetuada com sucesso. George, mais uma vítima que vai tentar seguir a vida e a gente espera que esse agressor, de fato, continue preso. Certo, George? É o que esperamos, Tainara. Obrigado aí pelas informações. Hora do almoço, gente. Imagina você em casa sem ter água para cozinhar. Essa é a realidade diária de uma comunidade da Serra. O Eric foi até lá e viu de perto o sofrimento dos moradores. Acordar pela manhã, tomar um banho ou passar um café antes de sair para o trabalho é considerado luxo em Praia de Capuba, na Serra. O bairro existe há 50 anos e até hoje não possui água encanada. A gente tem que buscar água no bairro vizinho, porque a gente não tem instalação. A gente tem que fazer uma ligação clandestina no bairro vizinho, através de mangueira, para poder a gente ter pelo menos essa migalha de água aqui toda suja. Atender aos clientes no bar e mercearia que Daniela e o marido mantêm na casa em que vivem é mais um desafio. Não tem como eu ficar usando copo de vidro, vasilhas de vidro para servir os clientes. É um pequeno comércio, praticamente o único que tem aqui no bairro para atender a população. Aí eu tenho que comprar todas as vasilhas descartáveis, porque não tem como eu estar usando água para lavar. E você lembra quando foi a última vez que saiu água desse torneiro? Tem meses que não sai, tem meses. Essa é a realidade de Dani e outros tantos moradores aqui do bairro Capuba. Às vezes, há 30, 35 dias sem água. E assim, como é que faz para tomar banho, fazer comida e lavar as roupas? A rotina é a mesma para todos em Praia de Capuba. Eu tenho que encher os baldes e passar para dentro da caixa aqui, e encher essa caixa aqui e jogar para a caixa de cima lá, que é 1000 litros. Essa noite mesmo eu precisei fazer isso. Durante a manhã eu enchi 2 caixas, jogando para cima e enchi essa aqui para ficar cheia. A comunidade assiste à abertura de lotes que atenderão à expansão imobiliária no bairro. No canteiro de obras, construção da rede de esgoto. De acordo com a Cesan, questões jurídicas impedem a instalação adequada das redes de água e esgoto no bairro. Inserido em uma área de preservação permanente, mas que a companhia busca resolver junto aos órgãos competentes. A sugestão é de que a Prefeitura, junto com o Ministério Público, gere uma carta de anuência, uma liberação, para que a Cesan possa estar atuando dentro desse loteamento. Tá? Enquanto não houver essa liberação, infelizmente, a gente não pode atuar. Entretanto, o que a gente pode estar fazendo, conversando com o comercial, a gente está adiantando no cadastro dos possíveis clientes que nós estaremos adquirindo posteriormente. Então, assim, é uma coisa que a gente poderia estar fazendo como forma de adiantar. Lembrando
que a gente não pode estar atuando enquanto não houver essa liberação. Eu tenho esperança, é o que nós esperamos, é que se resolva, né, o problema não somente meu, mas em si, em geral, de todas as pessoas que são moradores daqui, que são dignas, né, e merecem ter uma vida melhor, né? O TN está de olho e vai continuar cobrando. Um capixaba de Barra de São Francisco é preso nos Estados Unidos. Iago Ornella da Silva, de 31 anos, foi detido quando tentava entregar ilegalmente no país americano. Ele é réu por um homicídio que aconteceu em Águia Branca, além de mais 2 tentativas de assassinato. De acordo com informações da polícia, Iago será deportado e trazido para o Espírito Santo. A prisão dele aconteceu na última sexta-feira, numa cidade perto de Boston, no estado de Massachusetts. Olha, gente, vamos falar agora de uma corrida que movimentou um bairro em Vitória. Foi muito interessante, aconteceu nesse domingo, um dos mais tradicionais e divertidos eventos esportivos da capital. Foi a 13ª edição do Rolimã Racing, no bairro da Penha. A corrida é realizada na rua Engenheiro Rubens Blay, uma descida de 200 metros. Quem foi lá foi a Júlia Cássia. Vamos conferir. E foi dada mais uma largada. Uma brincadeira de criança que virou de gente grande até se tornar uma competição. Fascinada pelos carrinhos de rolimã nada convencionais, a Andréia aproveitou para fazer um registro com a filha Eloá. Eu tenho 40 e tantos anos, então é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir aqui a prestigiar essa festa. O Rolimã Racing, uma corrida de carrinhos de rolimã, agitou o bairro da Penha em Vitória no domingo. 36 pilotos divididos em 5 equipes disputaram troféus e medalhas. E teve gente que veio de longe por essa paixão. São José dos Campos, São Paulo, 960 km até aqui. É paixão pelo esporte? Paixão, amizade, relembrar o tempo da molecada, né? Que era aquela brincadeira sadia, né? E parece que quando se pega gosto pela coisa é difícil largar. O Léo disputa desde o início e é o que tem mais títulos na competição. Muitos anos, né? A gente vai melhorando, eu sempre vou incentivando o pessoal. Meu carrinho hoje não tenho mais o que mexer até então, não tive mais nenhuma ideia. E o que eu fui aprendendo ao longo dos anos, são mais de 10 anos, eu vou passando para a equipe, os novatos vão chegando. Até o governador Renato Casagrande, que esteve presente na competição, resolveu se aventurar. Como eu sou da década de 90, essa brincadeira já não era tão popular na minha infância. É minha primeira vez no carrinho de rolimã, mas eu sei que a estrutura, igual essa daqui, é bem diferente do que era lá atrás, né? Um carrinho simples de madeira. Só por curiosidade, um porte de carrinho de rolimã desse pode chegar a custar até R$5.000 e pesar até 60 quilos. E no final da ladeira do bairro da Penha, esse carrinho aqui pode chegar a uma velocidade de 70 km por hora, de pura adrenalina. E para dar conta do recado é preciso se proteger. Joelheira, cotoveleira, uma armadura completa. O detalhe interessante é esse pedaço de borracha colado na sola do calçado para servir de freio humano junto com o freio mecânico. Os carrinhos são impulsionados com a mão do competidor. Depois é com o corpo e, em alguns carros, com um volante que os pilotos controlam a direção. O programa reuniu gente de toda a idade. E se depender do Pedro, essa tradição vai continuar por muitas gerações. Deixa eu te falar, quando você crescer, você tem vontade também de competir? Agora me conta, você preferia estar em casa, mexendo no celular ou correndo no carrinho de rolimã? Correndo no carrinho de rolimã. Domingo agitado, hein? E olha, vai um cafezinho aí, aliás, um cafezão. O município de Brejetuba, na região serrana do Espírito Santo, foi palco do maior festival de café do mundo. Para a coagem, foram usados mais de 500 quilos de pó, um coador gigante, com mais de 2,5 metros de altura e uma xícara com capacidade para quase 10.000 litros da bebida. Depois, os visitantes puderam degustar dessa maravilha. O evento foi para comemorar o Dia Internacional do Café e também o 28º aniversário da cidade, considerada a capital estadual do café arábica.
Pausa para um rápido intervalo e, na seguida, os gols da rodada. Não sai daí não. Voltamos com os gols Flamengo e Bahia. Com tranquilidade na cobrança de pênalti, Pedro dá a paradinha, desloca Marcos Felipe e manda entre o meio do gol e o cantinho esquerdo para abrir o placar. E ficou assim, Flamengo 1, Bahia 0. Vamos agora de Santos e Vasco. Marcos Leonardo abre o placar para o Santos. Aos 30, Paulo Vegetti desconta para o Vasco, mas depois só deu Santos. Tomás Rincon faz o segundo para o Santos. 2 minutos depois, Marcos Leonardo amplia e Soteldo sacramenta a vitória para o Santos. Final, Santos 4, Vasco 1. E a semana começa, gente, com sol entre muitas nuvens no Espírito Santo, falando de tempo. Segundo o Instituto Climatempo, agora à tarde e à noite podem cair pancadas de chuva. E o outubro chegou trazendo calor no estado, tá? O Incaper explica que isso acontece por causa da atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão que dificulta a formação de nuvens. Em Vitória, mínima de 23 e máxima de 30 graus. E a gente fica por aqui, obrigado por assistir ao jornal e até amanhã.